Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma noite de reflexões e, de repente, parece que a internet para o YouTube não está entrando hoje. Vamos aguardar. Qualquer dúvida, depois nós colocamos o vídeo do encontro de hoje, que no Facebook, acredito, vai correr tudo bem, assim esperamos. Boa noite, Jane, Yara, Sandra, Gil, que já estão conosco, Fátima, Cleusa, muito obrigada pela companhia. Vamos fazer nossa prece e depois nós seguimos com as nossas reflexões. Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, nossa noite de refletirmos o capítulo 148 da obra Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que tem como título Ceifeiros. Então vamos fazer nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos que estão chegando, Rosângela, que já está conosco também, Sandra, Jane, Cida, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é sempre um encontro muito esperado, né? É a conclusão do nosso dia. Dirceu, Rosa, muito boa noite. Vamos então à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações, de tal sorte que possamos nos tornar verdadeiramente criaturas mais conscientes do próprio existir, das escolhas que fazemos e mais responsáveis pelos nossos próprios passos na vida. Que o Mestre Jesus nunca nos falte como modelo e guia a ser seguido e que a paz permaneça em nós, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, Brígida, que também está chegando aqui. Agradecemos muito a presença de todos, porque realmente nós precisamos disso. Seu Antônio, muito boa noite, Cleusa, Júlio. Vamos então ao nosso capítulo 148 da obra Pão Nosso, o título Ceifeiros. Ceifeiro ou ceifador é aquele que ceifa, ou seja, ele colhe, ele corta a colheita, ele trabalha no momento em que o produto está pronto, né? O vegetal plantado já floresceu e frutificou, já está no ponto de ser colhido. Então ele trabalha na colheita, ele vai cortando, vai matando aquele pé que existia, né, no caso do trigo, para colher o trigo. Então o ceifador, ele vai passando a foice, ele vai passando o instrumento cortante para colher a parte boa, quando aquela parte ruim ela é levada muitas vezes a se transformar em adubo, a ser queimada, a ser arroteada no próprio terreno. Então, ceifeiros vem daí desta ideia. Boa noite, Paulo, Ivete, Sérgio, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença, Célia, Laura, muito obrigada pela companhia. Estamos vendo que o YouTube não entrou mesmo. Às vezes é um problema com a internet. Vamos seguindo por aqui. Então, neste capítulo 148, com o título Ceifeiros, Emmanuel vai se basear no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. E este capítulo 9 do Evangelho de Mateus, ele era o mais culto deles, né? Era aquele que tinha conhecimento de dinheiro, de economia, era como um secretário, para a sua época, era um letrado. E Mateus, ele escreve muito especialmente para os judeus, mantendo assim a linguagem que o judeu entendesse bem, né, de acordo com as suas crenças, seus costumes. Então Mateus ele é rico nesses detalhes de comportamento, posicionando sempre as tradições judaicas junto dos relatos de Jesus, dos ensinos, dos evangelhos. E ali, nesse capítulo 9, do que é que ele trata especificamente?
ele trata de curas feitas por Jesus. É a mulher hemorroísa, é o cego, é o paralítico. Então ele faz a narrativa de várias curas que Jesus fez naqueles dias que ele se encontrava em Jerusalém. Ele faz um ressuscitamento diante dos olhos das criaturas, é como se fosse uma ressurreição mesmo da filha de Jairo. A menina estava morta aos olhos daqueles que estavam ali e Jesus a ressuscita. Nós sabemos que ele não iria transgredir uma lei. A menina estaria num estado comatoso, onde não se percebiam bem os sinais vitais e entendiam que ela estava morta e Jesus trouxe a vida. Ele só poderia trazê-la à vida se verdadeiramente ela, espírito, não tivesse desligado do corpo físico, se este houvesse perecido. Como ainda havia vitalidade no corpo físico e o espírito estava ligado a ele, Jesus como que deu uma recarga na bateria e então ela pôde voltar à vida. Mas está ali a cura da filha de Jairo. Ele também, neste capítulo 9, narra Jesus libertando pessoas de obsessores, de espíritos maus, né, vítimas dos espíritos maus que levavam a comportamentos de loucura as pessoas. E ele narra tudo isso dizendo então que como nunca se viu acontecer em Israel. Então ele enaltece esse trabalho de Jesus de acudir essas dores, as dores humanas, mais assim materializadas, mais próximas da vida, do dia a dia. E na sequência, para nós interessa o versículo 37 do capítulo 9, mas nós vamos pegar alguns versículos acima para que a gente tenha uma visão maior dos acontecimentos. Então, no versículo 34 desse capítulo 9 diz: mas os fariseus diziam, porque Mateus está narrando assim, envaidecido, orgulhoso e dando todo o crédito a Jesus pelos benefícios que ele estava concedendo, narrando como algo fantástico, maravilhoso às pessoas. E os fariseus, que eram aqueles que conheciam a lei, mas que tinham um comportamento para fora na vida material e outro dentro do templo, eram aqueles de comportamento dúbio, porque eles pregavam uma coisa e faziam outra. Mas eles viviam como doutores da lei, como os supremos que pudessem determinar as regras a todo mundo. Então os fariseus diziam de Jesus naquele momento: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, Jesus usava o demônio, ou o diabo, ou Satanás, ou o que quisesse, a representação do mal, pelo príncipe, usando do elemento maior, de um demônio maior, de um espírito maldoso muito maior. Então ele dominava os espíritos maldosos pequenos com, vamos dizer, o chefe da quadrilha, o líder daquele grupo de espíritos malfeitores, como se ele fosse um comparsa do mal. Esta é a forma, porque eles dizem isso? Até porque eles não entendiam o que Jesus processava, como é que ele fazia todas aquelas coisas. Isso para eles era no campo do sobrenatural. E tudo que fugia ao seu entendimento é aquilo, não se comenta, não se discute, não se fala, e é coisa do mal, é assombrado, é ruim. E então, se Jesus conseguia trabalhar nessa área, é porque ele era tão ruim quanto. Ele estava se utilizando verdadeiramente de espíritos maldosos. Esse era o posicionamento. Um posicionamento que, curiosamente, muitas vezes a gente ouve nos dias atuais, quando se fala de mediunidade. E quando se fala de trabalhos nas casas espíritas, dessa libertação de obsedados, curas de doenças, comunicações mediúnicas, e muitas pessoas dizem: isso é coisa do demônio.
como se o demônio tivesse um poder tão maior que o Cristo. Quer dizer, não podemos dizer se é uma coisa do Cristo, isso é uma coisa do bem, dizendo sim desse poder grandioso que ele tem. Não, nós damos maior valor ao demônio, isso é coisa do demônio, como se ele tivesse verdadeiramente um poder muito maior que Deus, um poder muito maior que Jesus. Acontece, acontecia e acontece. Boa noite, Thelma, Ângelo, Rosa, Sérgio, Terezinha, todos sejam muito bem-vindos. No versículo 35, continuando então, porque o 34 ele fala, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, na continuidade diz que Jesus percorria, e ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então Jesus não se limitava a uma assistência material, no caso das doenças, dos processos obsessivos, do ressuscitamento dos quase mortos, enfim. Não, ele não se limitava a isso. Mesmo que falasse o que quisessem falar dele, ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele queria fazer. E continuava fazendo, independente do que as pessoas falassem dele. E essa também é uma grande lição para nós. Falar, todo mundo vai falar. De alguma forma vão falar de nós, né? Seja bem, seja ruim, críticas vêm de todo lado. E se nós dermos muito ouvido àquelas coisas infundadas que não acrescentam nada para o nosso trabalho, e por conta das críticas pararmos as nossas atividades, porque de alguma forma nos melindramos, nos ofendemos ou nos apequenamos diante daquilo que o outro investe em nossa direção, nós não faríamos nada. Separarmos para dar atenção ao indevido, porque ao devido nós vamos tirar proveito, mas ao indevido é tempo perdido. Como o tempo perdido não vale a pena, e nós deixamos de fazer aquilo que aqui viemos fazer. Todos nós viemos à Terra para fazer alguma coisa. E se vamos nos ocupar demais ou nos preocupar com o que pensem ou o que falem, e que não estão agregando valores à nossa tarefa, não estão nos ajudando na execução da tarefa, então vamos perder tempo. Nossa história é seguir adiante. O Gil falou assim, falem bem, eu falei mal, mas falem de mim, né? A minha mãe tinha essa frase, falem bem, eu falei mal, mas falem de mim. Estão falando de mim, e o ruim a gente não escuta. É verdade, não tem por que darmos trela àquilo que não tem valor, porque isso é o fermento dos fariseus que Jesus fala. Era exatamente dar trela às coisas que não tinham valor. Esses eram então as questões que os fariseus faziam. E muitas vezes esse chamar atenção para o que não tem valor e nos tirar do caminho que estávamos para realizar alguma coisa boa é uma técnica muito usada ainda pela humanidade terrena, quando quer impedir que o outro deslanche na tarefa ou que a tarefa dele seja reconhecida, desvia-se a atenção para banalidades, quimeras, e de repente não percebemos o principal. Ficamos na periferia dos fatos e não percebemos o principal. Então Jesus, ele continuava, independente do que falassem, de como ele agia, percorria todas as cidades e aldeias. Então ele não fazia diferença entre um público maior e um público menor. A aldeia era pequenina, pessoas mais simples, as cidades, pessoas mais aquinhoadas, mais intelectualizadas, número maior de pessoas. Jesus não fazia questão. Onde tivesse alguém, por isso que ele disse, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei.
Onde estivessem precisando de alguma ajuda, alguma orientação, ali ele se fazia presente, que também é lição para nós. Não precisamos de grandes públicos para fazer qualquer coisa. Interessa o que estamos fazendo. E ele fazia isso, ensinando nas sinagogas deles. As sinagogas eram salões, né? Salões que serviam como escolas, onde se discutia a religião judaica, a filosofia judaica, e as pessoas tinham, claro, como que professor na sinagoga, mestre ali na sinagoga, mas todos tinham o direito da fala como uma sala de aula, como alunos apresentando suas conclusões, suas teses. Assim funcionava as sinagogas. E ela era aberta ao público e todos teriam o direito. Aquele que pedisse a palavra poderia, sim, expressar o seu pensamento. Assim, Jesus fala, ensina, ele não fala, ele ensina nas sinagogas deles. Então ele levava um conhecimento diferente daquilo que ali normalmente era discutido. Lá no reduto deles, ele não fazia questão de ter um reduto especial, é onde houvesse a chance de falar. E pregando o evangelho do reino. Então, o que é que ele ensinava? O que é que ele pregava? O evangelho é a novidade, a boa novidade que ele trouxe. De que reino? Do reino dos céus. Então, qual era a grande novidade do reino dos céus? Era Deus como Pai, o Espírito como um ser imortal, a possibilidade da continuidade da existência além da morte física, a comunicabilidade que ele trouxe na expressão da mediunidade, como vimos ontem ainda a questão de Pentecostes, essa semana ainda Pentecostes. Então, Jesus vinha falar deste reino em construção, o reino do bem, o reino da paz, mas todos os elementos que são usados como ferramentas para que este reino pudesse surgir. Então ele vem pregando o evangelho, a boa nova. Olha, a vida não acaba aqui, a matéria não é tudo, não se restringe a esse movimento, há muita coisa além disso que os seus olhos veem. Ele ia falando tudo isso. Deus não é esse Deus de exército que castiga, que julga, que aponta, que condena, mas é um Deus que é Pai, que é amoroso, que ampara, que ilumina, que protege, que oportuniza o crescimento da criatura. E curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Enfermidades e moléstias do povo. Não só aquelas, então, moléstias do corpo físico, mas as enfermidades da alma. A forma de ser, aquilo que é causa das nossas dores, aquilo que somatiza esses comportamentos interiores da alma que acabam somatizando no corpo físico, explodindo em doenças, sentimentos mal resolvidos que vão se tornando nódulos amontoados de energia, bloqueios energéticos dentro das nossas estruturas perispirituais e físicas, resultando em moléstias para o corpo físico. Então, Jesus ia curando tudo isso, ensinando as criaturas, e uma forma de curar, então, essas enfermidades da alma, do caráter, os desvios de caráter, era exatamente através do conhecimento. Conhecerás a verdade vos libertará. Foi isso que ele falou. Nos libertava das enfermidades da alma, e muitas delas que se refletem no corpo físico seriam desaparecidas por conta de um novo modo de agir, de pensar e de vibrar. Continua Mateus nesse evangelho. Eu vou só aproveitar para dar uma boa noite a Jaqueline, a Cláudia, a Eleusa, a Lucelena, que estão chegando também, a Mara, que sejam todos muito bem-vindos. E vamos olhando lá no YouTube, que verdadeiramente não entrou ainda. Então, nós vemos aqui no versículo 36, a narrativa bíblica dizendo: e vendo as multidões, teve grande compaixão deles,
porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, enfermidades, moléstias, ignorância, que é a ausência do conhecimento que ele trazia, tudo isso gerava para aquela população, para aquelas pessoas, muitas dores, muitas aflições, muitas angústias, muitos desesperos. E Jesus estava compadecido dessas criaturas. Vendo as multidões, teve grande compaixão, ele ficou compadecido dessas criaturas, porque elas não necessariamente precisariam sofrer o que estavam sofrendo. Faltava a elas o conhecimento, faltava a elas a direção, faltava a elas o despertamento. Por isso a fala dele: conhecerás a verdade vos libertará. Desses pesos todos, desses entraves que carregamos muitas vezes no coração, na consciência, na nossa vida. E são pedras de tropeço que nós vamos então passando apertado por conta delas. E ali ele disse, elas estavam cansadas. Ele teve compaixão, ele se compadeceu porque elas andavam cansadas. A ignorância, o sofrimento, a dor, a dificuldade acaba cansando a criatura. Ela acha que não tem saída, ela procura alguma coisa e não consegue se resolver com isso, então ela se sente extenuada, as energias vão sendo consumidas e por isso ela se sente cansada. E desgarradas, aqui é uma palavra muito interessante, porque ele vai comparar aquela multidão a um rebanho de ovelhas, onde ele seria o pastor. E a ovelha desgarrada é aquela que perdeu o caminho para o redil, aquela que não ouve a voz do pastor, aquela que entra pelas veredas mais complicadas, aquela que se machuca nas cercas, nos gravetos que existem fora da trilha que ela deveria seguir. Então, ele fala que aquela população cansada, envolvida em tantas dores, em tantas aflições, em tantas angústias, se comportava como ovelhas desgarradas, cada um indo para um canto sem saber para onde ir. E quantas vezes na vida nós vemos isso, ou pessoas mesmo falam, é tanta confusão que eu não sei nem para que lado eu vou. É uma expressão de uma ovelha desgarrada. Ela perdeu o link com o pastor, com o seu rebanho, porque aquela que não perdeu, ela sabe muito bem, ela ouve a voz do seu pastor e vai para a trilha segura. A outra está por aí, na dificuldade. Então ele se compadeceu ao ver essas criaturas em aflição. Percebam que o compadecimento dele não é pelas ovelhas que estão boazinhas, juntinhas do pastor, estão no redil. Por isso que ele diz que ele veio como um pastor, para reunir essas ovelhas. É a desgarrada que precisa de ajuda. A boazinha que está comportada, que está sabendo direitinho o caminho, ela vai tranquila. Mas aquela desgarrada, ele ficou compadecido de ver, coitadas, como estavam sofrendo, e ele poderia ajudá-las a retomar o caminho perdido em algum ponto. Então, vem o versículo 37, que é o que Emmanuel vai usar para a reflexão, dizendo, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Daí o título da página, Ceifeiros. A seara representa o terreno, onde há a plantação, onde se faz o plantio, onde se vai trabalhar para produzir em benefício de todos. E ele diz, a seara é grande. Então existia muita gente desgarrada, muita ovelha perdida pelos caminhos, que ele precisava trazer para o rebanho.
havia uma plantação, uma germinação divina enorme, mas Deus precisava contar com os ceifadores, aqueles que se oferecem para o trabalho, para aquele dia da colheita, para trabalhar a fim de cortar as espigas boas, separar. Então aquele trabalho que deveria ser feito, ceifando o que era bom e colocando de lado aquilo que não tem valor, que vai para o monturo, que vai ser queimado, que vai servir de adubo. É assim que funciona numa colheita. Colhe-se a parte que será aproveitável como alimento e descarta-se o que seria apenas aquele bagaço, aquele resto de folhagem, de galhos, de caules, enfim, aquilo que não teria utilidade imediata. Sim, vai servir, porque ainda que não sirva para o alimento, que seria o serviço nobre daquele vegetal, todo o seu resíduo vai servir como adubo para outros vegetais. Então, perdido de tudo não está. Terá uma utilidade, mas terá que passar pelo fogo, terá que passar pelo corte, pelo esmagamento. Então, para aquele vegetal haverá um sofrimento a fim de que ele consiga produzir algo de útil que vá beneficiar as outras plantas, a colheita, o seu proprietário. Enfim, tudo isso nós podemos trazer para o ser humano. Como uma plantinha de Deus, nós temos aqueles que estão prontos para serem colhidos, porque já tem algo de bom a oferecer, e aqueles que serão colhidos não tendo nada de bom para oferecer, aparentemente, mas que serão levados a esses estados de reciclagem, de remanejamento, para poder oferecer alguma coisa boa. É assim que nós estamos vivendo esse momento da transição. Esse é o momento da ceifa. Este é o momento da colheita. Este é o momento de que aquele que é o produto ideal, que se foi planejado no plantio, será guardado em silos, replantado em algum lugar, será aproveitado da melhor forma possível. E aqueles que não deram o resultado ideal, serão sim, passarão por processos de purificação, de decantação, de trituração, passarão pelo fogo da consciência que tem que despertar para aproveitar-se alguma coisa e um dia tornarem-se verdadeiramente essas sementes boas que podem oferecer algo de melhor. Então ele disse, só que os ceifadores são muito poucos, os trabalhadores, aqueles que se ofereçam pela causa do bem, se ofereçam a Deus, se ofereçam ao Pai pela causa do bem, um trabalho nobre, voluntário, que venha a ajudar outras criaturas, que venha a acolher e a separar, a dar destino bom a esses dois grupos de criaturas, a ter o cuidado de observar o que cada um pode oferecer de si. Então os ceifadores são poucos, a seara é grande, tem muito trabalho na terra, na população terrena, mas os trabalhadores para ajudar que todos que compõem a população terrena consigam produzir alguma coisa de bom na própria vida, são poucos em comparação com o número de elementos que existem na face da terra. E no item, então, 38, que é a continuidade, ele fala, sim, os trabalhadores são poucos, ceifadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, o que ele está dizendo? Não, é uma tarefa para os cristãos, porque ele falava aos seus, ele falava àqueles que estavam ouvindo os seus ensinos, aos cristãos. Você está fazendo a sua parte, mas é pouco.
tem muito trabalho, precisa mais mão de obra para realizar a tarefa do bem na terra. Então, rogue ao Senhor da seara, quer dizer, rogue a Deus, peça a Deus que envie outros elementos, outros ceifadores para a seara dessa casa. Então nós temos que manter a nossa atividade participativa no bem, é da nossa obrigação, como cristãos, manter a fé através de oração, de bons pensamentos, pedindo a Deus mesmo que permita que outros espíritos bons, luminares, venham à Terra para ajudar esta humanidade a seguir no caminho do bem, para iluminar o caminho, para redirecionar, para fazer essa separação, essa colheita dos bons e dos menos bons, que eles possam serem separados para serem tangidos como ovelhas, cada um para o seu redil, o redil específico que cada um merece, que cada um precisa para dar continuidade à própria vida. Então esse é o Evangelho de Mateus, nesse capítulo 9. E nós vamos voltar à fala que Emmanuel separou, que é essa. Então ele disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Então há muito trabalho e pouco trabalhador. Pouca gente disposta a verdadeiramente ao bem. E mais uma vez lembrando, nos espelhando em Jesus, nós vamos ver que aquele que estiver disposto ao trabalho no bem não pode dar ouvidos a tudo que falam dele, nem se preocupar com isso. É ouvido de mercador. Tem aquele povo todo falando e ele está ali vendendo o peixe dele. Ele está fazendo o que é importante para a vida dele. Esse é o ouvido de mercador. Porque as pessoas falarão de tudo sobre o produto que ele está oferecendo. Mas se ele for querer dar atenção a tudo, ele verdadeiramente não vai continuar o seu trabalho. Então é preciso trabalhar, quem está disposto ao bem, trabalhar. É preciso rogar a Deus, neste momento especial do nosso planeta, que espíritos mais nobres, melhores, mais éticos possam estar reencarnando junto de nós, ou que espíritos superiores possam vir à Terra influenciando mediunicamente pessoas que já estão propostas ao bem para que elas verdadeiramente se entusiasmem. É interessante a palavra entusiasmo, porque quando estamos entusiasmados é que nós vamos para frente, é que nós vamos à luta, que não desistimos, porque estamos ali com gás, com entusiasmo. Entusiasmo vem de enteos. Enteos significa Deus dentro de nós. A pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem Deus dentro de si. Por isso ela vai em frente, por isso ela vai vencendo obstáculos, ela não se deixa dobrar, ela não se deixa cair pelos embates naturais dos acontecimentos. Ela levanta, ela vai em frente, ela toca, ela faz seu trabalho. Essa é a pessoa entusiasmada, que é a pessoa cheia de esperança. Esperança naquele verbo esperançar, de saber que é o tempo da semeadura e o tempo da colheita. Nós estamos, nesse momento da transição planetária, vivendo um tempo de colheita na Terra. Por isso que precisamos de ceifadores, trabalhadores para a colheita dos grãos bons e daquilo que não está adequado para ser levado a um ambiente melhor, aquilo que terá que ser processado para depois se tornar algo de bom, algo aproveitável, que vai ser reciclado depois. Então é hora sim dos ceifadores na terra. Nós precisamos para poder controlar, fazer seguir adiante aqueles que mereçam ir adiante porque estão na pauta do trabalho, fazer sair de cena aqueles que precisam sair de cena para se reestruturarem, repensarem, reorganizarem, reprogramarem a sua volta ou não para a Terra. Muitos serão remanejados para outros habitats
neste tão grande universo de Deus, serão levados para habitats compatíveis com o seu crescimento moral, a sua evolução espiritual. Vamos seguindo. Rosângela, boa noite. Alda, Cidinha, Eleusa, Cláudia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos seguindo com agora o comentário de Emmanuel sobre este trecho que a seara era grande, mas poucos são os ceifeiros. E Jesus falou aos discípulos, ele falou aos seus, ele não falou para todo mundo. Quer dizer que mesmo dentro dos seus, tinham aqueles que ainda não tinham abraçado tarefa, que estavam meio ainda em cima do muro, como acontece conosco muitas vezes. E aí Emmanuel vai comentar o seguinte: ensinamento, esse ensinamento de Jesus, né, a respeito da seara é grande e os ceifeiros são poucos, não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Então Emmanuel está falando de, como dissemos, estamos num momento de transição. Então esse momento é um momento de renovação espiritual no planeta. Esse convite de Jesus para os seus discípulos não era para essas grandes tarefas, esses grandes momentos, mas era que dentro desse movimento, sem estarem, vamos dizer, na linha de frente desses grandes momentos que a Terra já viveu e está vivendo atualmente, ele chamava para um trabalho menor. Menor, porém, não menos importante, muito pelo contrário, muito importante, que era a consolação que o Evangelho traz consigo mesmo. Então, a seara de consolações. Se existia uma seara de qualidade de espíritos, né, uma área de trabalho para isso, que é esta maior, de um movimento maior de tempos em tempos na Terra, existem searas menores, importantíssimas, que são estas searas de consolação. Consolação que o Evangelho envolve em si mesmo. Os ensinos de Jesus são consoladores. Sempre eu uso um pensamento, né, que a doutrina espírita, ela é consoladora em princípio, porque a maioria de nós chegou até esses conhecimentos movidos pela dor. A dor física, a dor moral, a dor espiritual, enfim, por algum incômodo daquele momento nós fomos procurar ajuda e encontramos a filosofia espírita e todos os seus ensinos, as casas espíritas, os tratamentos magnéticos, enfim, nós fomos usar os recursos que ela pode nos oferecer. Então, de início, ela é consoladora. Consolou as nossas dores, enxugou as nossas lágrimas, ajudou as nossas forças, consolou nossos corações aflitos. Ótimo, ela é consoladora. Mas na medida em que eu estou ali dentro desse momento de consolação, eu estou ouvindo, eu estou aprendendo, eu estou lendo, eu estou despertando para outros questionamentos, outras informações. E quando nós começamos a receber essas informações, por isso Jesus curava moléstias e enfermidades, mas ensinava as verdades do reino dos céus. Então nós fomos no processo de buscar a cura para as nossas enfermidades e moléstias, mas acabamos recebendo ensinos, e estes ensinos começam a ser incomodadores. Então a doutrina que antes era consoladora, ela passa agora a ser incomodadora na nossa vida. Por que incomodadora? Porque simplesmente não dá para ser como era antes. Simplesmente não podemos mais alegar ignorância.
Simplesmente nós estamos sabendo. E incomoda não fazer. E incomoda não agir de forma adequada. Se já sabemos. Então aquilo que em princípio era somente consolador se torna agora incomodador. Para fazer com que a gente ande. Para fazer com que a gente tome outras direções, outras atitudes. Então esse trabalho depois da consolação que o Evangelho de Jesus traz, que é sobre Deus como Pai, que é a continuidade da vida, que é a comunicabilidade com os mortos, que é da grandeza deste universo, da perfeição divina. Então, todos esses ensinos que foram trazidos, que o Evangelho acena com a esperança, mostrando que a vida continua, mas que nós vamos receber de acordo com o que semeamos, vamos colher o que semeamos. Então, essa tarefa do Evangelho, ela acaba despertando nossa consciência. Por isso ela se torna incomodadora no sentido de buscarmos um pouco mais de conhecimento, de ajuda, de sabedoria. Em torno do Mestre, a turba de coração desalentado e errante se assemelhava a rebanho sem pastor. Foi o que ele falou. Ele ficou compadecido de ver aquelas pessoas tão perturbadas como ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas. Então se assemelhavam a rebanho sem pastor. Fisionomias acabrunhadas, olhos súplices em penoso abatimento. Porque esse é o perfil de quando estamos diante da dor, da aflição, da dificuldade. Olhos súplices, fisionomia acabrunhada, é característico. Ninguém vai diante da dor, da dificuldade e estar sorrindo, olhos brilhantes de felicidade. Que bom que eu estou sofrendo. Não, nós podemos até entender. O sofrimento está vindo por alguma razão, mas dizer que eu vou me comprazer de estar sofrendo, de jeito nenhum. Ninguém. Todo o nosso corpo reage. Então, esses olhos, essa feição acabrunhada, olhos súplices e abatimento, caracterizam aquele que está passando um momento mais difícil na vida. Caracteriza. Por mais que ele tente esconder, a gente diz, os olhos são as janelas da alma. No mais, a gente pode dar uma ajeitadinha, né? A gente pode usar alguns truques de maquiagem, o outro vê, tá tudo bem. Mas o brilho dos olhos é que determinam, e as pessoas conhecem, quando elas percebem o olhar, sabem muito bem o olhar de preocupação, o olhar de alegria, o olhar de admiração, o olhar de recato, de medo, nós identificamos muito bem. E daí não dá para fazer maquiagem nenhuma, porque os nossos olhos vão contar verdadeiramente o que estamos sentindo. Então, neste momento, Jesus dizia, ele ergueu nesse momento o símbolo da seara realmente grande, ladeada por raros ceifeiros. Ele viu uma multidão sofrida diante dos olhos dele e ele tinha quanto? 12 apóstolos para cuidar de todos? É disto que ele então fala. Há muito trabalho na seara divina, na terra, há muito trabalho. E são poucos trabalhadores que estão dispostos a fazer alguma coisa. O Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Então, o ensino de Jesus é muito interessante porque, veja bem, nós não temos este ensino todo gravado. Nós não temos o registro de tudo. Mas a parcela que conseguimos registrar, que a história registrou para nós, que são basicamente os 4 evangelhos, né, que estão ali, mais os Atos Apóstolos e o Apocalipse, essa parte que é a parte de Jesus, porque a outra era o Antigo Testamento, mas esta parte de Jesus
não é tão grande assim que foi registrada. Muito se perdeu ou até foi escondida para não ser mostrada. Mas o que veio à tona permanece 2000 anos depois. E nós estamos debruçados sobre esses ensinos, encontrando ali respostas, encontrando ali caminhos, luzes para esse nosso caminhar terreno, tão necessitado de alguma coisa, então, melhor. Então, nós temos que olhar para tudo isso, agradecendo muito esta oportunidade de podermos dissecar um pouquinho desses ensinos, trazendo para nós mesmos, para a nossa própria vida, as diretrizes necessárias. Então, o Evangelho, que é este ensino, a boa nova de Jesus, o que ele disse a respeito de Deus, do mundo espiritual, da vida que continua, do amor ao próximo, do amor na terra, tudo isso permanece por mestre celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Vem agregando conhecimentos e valores ao espírito humano que até ali não tinha. Mas, tem aquele mas que nos faz pensar, porque depois do mas está o importante. O percentual de criaturas dispostas ao trabalho é muito reduzido. O percentual de criaturas que estão recebendo, mas que não se dispõem a colaborar, a assumir, a passar alguma coisa boa, não se dispõe. Imagine se cada um de nós, pelo menos colocasse uma frase boa, uma frase positiva, aí na nossa rede social uma vez ao dia. Quantas frases boas que iriam fazer pessoas pensar, que iriam dar força a muitos, que iriam levar luz a consciências. Quanta? E não era uma coisa tão difícil. Mas nós temos uma dificuldade enorme, né, de fazer isso, de alguma forma divulgar esses ensinos de Jesus. Temos dificuldade. Temos dificuldade de dizer que somos espíritas. Temos dificuldade de dizer que somos cristãos. Nos escondemos. Por isso que lá no Livro dos Espíritos está a respeito dos maus. Por que é que os maus têm tanto poder na Terra? Porque os bons são tímidos, os bons são omissos, não mostram o bem. O mal mostra a maldade que ele traz consigo. A criatura má, ela mostra nos seus atos, nas suas falas, nos seus pensamentos, exatamente a maldade que ela traz com ela. E o bom, que não mostra a bondade, a generosidade, a fraternidade, o respeito, a consciência de fazer o melhor por si e por todos. Por isso que Jesus disse, estamos aqui aproveitando esses ensinos, mas são poucos aqueles que verdadeiramente estão dispostos ao trabalho. O número é reduzido de pessoas dispostas ao trabalho. Nós na Casa Espírita não temos uma estrutura clerical, não temos profissionais da fé, não existem pessoas formadas e registradas e com licença para ser um explanador do Evangelho, um dirigente de uma casa espírita. Não temos. A casa espírita, ela funciona com a boa vontade daqueles que ali estão. Cada um vai assumindo um pedacinho da história, um pedacinho do papel, um colaborando com o outro, e assim nós vamos. Mas acontece que as pessoas são acomodadas no geral. Então, enquanto tem alguém lá na linha de frente disposto a fazer alguma coisa melhor, a contribuir, a ajudar, etc.,
Tem aqueles que vão passar anos e anos e anos entrando e saindo, recebendo e só. E só. E se convidado a participar disso ou daquilo, a colaborar aqui ou ali, vem um punhado de desculpas, ainda não estou pronto, não sei, acho que não dá, não tenho tempo, enfim. Os trabalhadores são poucos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. O problema está em que o tempo passa para todos nós. E aqueles que estão ali na linha de frente das tarefas, o tempo está passando e estão de saída. Estamos de saída, os mais velhos, pela lei natural, estamos de saída. E precisamos de outros que venham assumindo posições, que venham colaborando para que o bem não pereça, para que a causa do bem continue. É preciso que outros comecem a assumir parcelas da tarefa para que a causa do bem não pereça, ela continue. Sabemos também que muitas pessoas estão ali à frente e que não abrem espaço, né? Não querem sair daquela posição, tem amor por aquilo que faz ou tem apego, cada um é um, a gente não pode julgar. Mas essas pessoas também precisam estudar e aprender, né? Que nós precisamos ceder, nós temos por obrigatoriedade que auxiliar, divulgar, instruir e ir deixando o caminho livre para que outros possam exercer a função também. E nem porque deixamos aquele ponto vamos nos omitir das tarefas do bem. Elas são tarefas contínuas, nas 24 horas do nosso dia, nós podemos servir a causa do bem. Ainda que impedidos de irmos presencialmente lá em algum lugar ou estarmos assumindo algum cargo, como dissemos, podemos todo dia colocar uma frase boa, uma palavra boa, e isso é estar colaborando. Isso é estar colaborando com Jesus. Por isso que nós sabemos que irmã Dulce, muito doentinha, e hoje é tida como santa, né? Um espírito santificado. Ela muito doentinha, pulmão muito fraquinho, estava lá irmã Dulce no hospital, bem fragilizada, quando Divaldo entrou e perguntou para ela mesma, ali ele estava acompanhado do médico, e viu que ela murmurava alguma coisa, ali aparentemente sozinha, tinha uma pessoa ao lado dela para fazer companhia, e ela murmurava alguma coisa. Então ele perguntou: irmão, o que é que a senhora está fazendo? Essa: estou trabalhando. Então Divaldo: como? Ela não está bem mesmo, a cabeça está perturbada, porque ela está totalmente impossibilitada de sair dessa cama. Como ela pode dizer que está trabalhando? Ela: estou trabalhando para Jesus. Qual trabalho a senhora está fazendo? Ah, meu filho, é o que eu posso fazer. Quando eu inspiro, eu digo Jesus. Quando eu expiro, eu digo Jesus. Eu estou ajudando a purificar esse ar com Jesus. Então é isso. Não há impossibilidade. Não há. Todos estamos respirando. Né? Estamos aqui encarnados, estamos respirando. E podemos aproveitar desse ar, que seja um filtro Jesus, para devolver à nossa atmosfera algo melhorado para as pessoas. Vestido de pensamentos mais nobres. Isso é um trabalho para o bem, para que a nossa psicosfera fique mais leve, para que energias saudáveis se façam presentes. E assim Emmanuel vai continuar dizendo: a maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão para a própria alimentação. Não sabe fazer o pão, não sabe moer o trigo, não sabe preparar a massa. E às vezes não sabe simplesmente porque não quer saber. Prefere
o trigo beneficiado e prefere o pão pronto. Raríssimos os que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Porque aquele que vai para o campo para colher o trigo, aquele que vai para o campo para pegar aquelas sacas de trigo, levar para a moenda, ele está enfrentando o temporal, ele está enfrentando o frio, ele está enfrentando a serração, ele está enfrentando tudo isso, o agricultor enfrenta tudo isso para que nós tenhamos aquele alimento lindo, maravilhoso na nossa mesa. E às vezes, nossa, mas a alface anda tão feia. Não sabe o quanto de trabalho deu para ter aquele pezinho de alface que está sendo trazido à nossa mesa. Então não percebe, raros enfrentam esses temporais, as dificuldades da vida, os rigores, as perigosas surpresas, são as ervas daninhas. Então na vida, raros enfrentam as dificuldades para fazer o que é bom. Por essa razão, a multidão de desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Se não tem quem ajude a socorrer, desespero, a solidão, desilusão, se não tem quem leve o ensino, a palavra, o que é bom, o que liberta, então essa população está aumentando. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara. O que trabalha está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado de tanta gente que solicita. É o tempo inteiro solicitação. Então, o verdadeiro trabalhador, ele vai ficando onerado, quer dizer, sobrecarregado em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si mesmo o alimento da vida eterna. Não querem por si mesmo se mexer. Não querem por si mesmo procurar o melhor. Nós vimos uma notícia hoje de que no Jornal da Manhã, a respeito da noite fria, né? Essa temperatura que caiu tanto, e aqui em São Paulo prevendo uma noite bastante fria a noite passada, e que prepararam no metrô um enorme salão, tinham lá 100 colchões com capas plásticas, colocados todos dentro daquele salão enorme do metrô, uma área do metrô, aqueles colchões, travesseiros, kit higiene, cobertor, para acolher aqueles que chegassem fugindo do frio das ruas de São Paulo. Neste ambiente de 100 disponibilidades, 25 apareceram. Sobraram 75 lugares. E aí mostrou a calçada com muitos enrolados em cobertor pelas calçadas, pelos cantos. E outros lugares, não era só esse local do metrô, tinha outro que tinha 500 vagas. Para que as pessoas pudessem simplesmente procurar, chegar ali para dormir, se abrigar do frio, ganhar um cobertor, um kit de higiene e passar uma noite mais protegido. Mas muitos não vão. Não vão, alguns porque não querem, outros porque a perturbação mental é tão grande, as obsessões espirituais são tão grandes que bloqueiam essas pessoas. Mas no caso, nós lembramos desse exemplo, mas aqui é isto, as pessoas vão muito em busca da ajuda, mas não procuram fazer, não desenvolvem essa coragem, não procuram por si mesmo, né, encontrar um caminho, esse alimento da vida eterna. E esse quadro, diz Emmanuel, persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifadores. Olha que puxão de orelha que Emmanuel deu. Até que os bons consumidores, aquele que só vai pedir, aquele que está lá dia e noite só usufruindo e aproveitando, até que ele aprenda também a ser um trabalhador. Então este quadro de criaturas
como ovelhas desgarradas, como ovelhas fora de um redil, longe de um pastor, só existirão enquanto não despertarem para a necessidade do trabalho no bem. Não é só usufruir do bem que está sendo oferecido. Ganhou, ficou bem, agora dessa forma, faça um ato de agradecimento, colabore também no bem. E nós vamos então, hoje é nossa quarta-feira, dia da nossa água, estamos já passado do nosso horário, então vamos durante a prece pedir que em nossas águas sejam colocadas as energias que necessitamos, que nos acalmem, que nos fortaleçam, que tragam a medicação que precisamos para recuperar a saúde, que tragam para nós tudo de bom que cada um de nós necessita. Mentalizemos também as águas que estão à cabeceira dos doentes, pedindo que a espiritualidade amiga possa levar até eles os fluidos necessários para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar, a sua alegria, o seu restabelecimento. Enfim, todos nós precisamos dessas energias salutares. E vamos àquela ação de graças. Nós temos muito para agradecer. Já chegamos aqui, não vamos mais ficar como aqueles que estão apenas consumindo, os bons consumidores. Vamos também ser os bons ceifadores, vibrando nessas palavras boas e agradecendo a Deus tudo que temos recebido. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos quando tantos sem luz. Minha voz que canta quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar quando tantos choram, revolvem-se em pesadelos e morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Que os nossos agradecimentos venham através do trabalho no bem. Cada ação no bem que fizermos seja um agradecimento a Deus pelo muito que temos recebido. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que possamos estar aqui amanhã com a continuidade das nossas reflexões. E que a luz e a paz se faça em todas as consciências, em todos os corações, em todos os lares e, como sempre pedimos, em todas as consciências daqueles que estão na direção dos povos na terra, para que o bem se estabeleça e a paz se faça entre nós. Até amanhã, se Deus quiser.